a história por trás dos 4 temperamentos. O que você talvez ainda não saiba. Este é o primeiro vídeo de uma série de 3, onde estaremos conversando a respeito dos 4 temperamentos. Provavelmente você já ouviu falar sobre eles, mas de onde vieram? Como e quando surgiu isso? Bom, os 4 temperamentos fazem parte de uma teoria que surgiu na Grécia Antiga, onde as primeiras informações acerca de humores corpóreos que determinam o temperamento e sua relação com a saúde e doença de que se tem registro estão em diversos tratados que constituem o chamado Corpus Hipocrático, ou Coleção Hipocrática. Ou seja, a origem é normalmente atribuída a Hipócrates, um médico que teria vivido na antiguidade e escrito uma série de obras. Em diversos tratados que integram a coleção hipocrática, são mencionados os humores e as suas relações com a saúde e doença. Ou seja, a teoria dos temperamentos inicialmente tinha o intuito de relacionar os humores com a saúde do indivíduo. E aí seriam 4 humores: sangue, fleuma, bilis negra e bilis amarela. Harry Scouter, um dos estudiosos dos escritos de Hipócrates, considera que em obras como, por exemplo, afecções e doenças internas, que Couto incluiu no grupo 2 dos seus escritos, a cura se dá pelo cozimento do humor e prescrevem a terapêutica dos contrários, ou seja, a utilização de substâncias com propriedades contrárias às aquelas dos humores. Por exemplo, se o doente está com excesso de fleuma, que é fria e úmida, deve ingerir alimentos quentes, como por exemplo a pimenta. Bom, já que estamos falando de certa forma sobre os humores, é válido explorar o seu sentido na antiguidade. A conotação original da palavra humor durante a antiguidade greco-romana era de alguma coisa úmida, relacionada a um líquido ou um fluido. A palavra latina humore significa bebida, líquido corporal ou líquido de qualquer espécie. Gradualmente, a palavra humor passou a indicar uma disposição de espírito, determinada a partir da distribuição e quantidade dos humores do corpo humano. Uma pessoa bem-humorada seria então aquela que tivesse bons humores, bons líquidos em seu interior. Dando continuidade, muito provavelmente a concepção de 4 humores fundamentais relacionados às 4 qualidades: a terra é fria, o ar é seco, a água é úmida e o fogo é quente, que está presente no tratado sobre a natureza do homem e em outros que constituem o corpus hipocrático, surgiu a partir da teoria dos 4 elementos de Empédocles e depois foi aproveitada por vários outros autores, assumindo importância na medicina ocidental. Na maior parte das obras que constituem o corpus hipocrático, a medicina é apresentada como uma arte ou técnica, um conhecimento empírico, ou seja, adquirido pela observação e tentativa. Isso por influência de Platão, que dizia que não seria possível adquirir um conhecimento exato das coisas, já que elas estão sempre mudando. Entretanto, tal visão sobre o conhecimento do mundo se modificou com a proposta de Aristóteles. De acordo com Aristóteles, a medicina deveria ser um sistema filosófico racional para constituir um conhecimento. Nesse sentido, sua filosofia ofereceu uma base geral para a medicina racionalista. Ele aperfeiçoou a doutrina dos 4 elementos de Empédocles, relacionando-os às 4 qualidades básicas: quente, frio, úmido, seco, e associou as qualidades e elementos com os 4 humores e alguns órgãos. O sangue, que é quente e úmido, podia ser associado ao ar. A fleuma, que é fria e úmida, podia ser associada à água. A bilis negra, que é fria, podia ser associada à terra, enquanto que a bilis amarela, que é ardente, podia ser associada ao fogo. E quando se fala em bilis negra, bilis amarela, eu não sei vocês, mas se tratando de líquidos e fluidos do corpo, essa bilis amarela parece fazer referência à urina e essa bilis negra parece fazer referência às fezes. O que vocês acham? Deixa aí nos comentários.
A medicina racionalista de base hipocrática atingiu seu apogeu com as contribuições de Cláudio Galeno. Conforme Galeno, cada pessoa já nasceria com uma certa combinação ou tempero dos 4 humores básicos. Embora pudesse ocorrer que em algumas pessoas os 4 humores estivessem perfeitamente equilibrados, na maioria dos casos haveria a predominância de um ou 2 humores. Isso contribuiria tanto para a formação de tipos físicos diferentes como de personalidades diferentes. No caso de febre, por exemplo, um menino de 4 anos necessitaria de um remédio frio devido a seu temperamento ser sanguíneo. Já uma menina da mesma idade necessitaria de um medicamento menos frio, porque, segundo ele, as mulheres têm por natureza um temperamento frio. Porém, um senhor de 80 anos teria um temperamento fleumático e precisaria de um medicamento levemente frio. Dentro da classificação adotada por Galeno, podem ser incluídos 4 temperamentos básicos que foram adotados pela medicina ocidental durante os vários séculos que se seguiram e que estão listados a seguir. Temperamento sanguíneo, onde há predominância do sangue. Temperamento bilioso ou colérico, onde ocorre a predominância da bilis amarela. Temperamento melancólico, onde há predominância da bilis negra. Temperamento fleumático, onde ocorre a predominância do muco ou fleuma. Galeno acreditava que as faculdades da mente estavam relacionadas às misturas ou temperamentos do corpo. As faculdades da alma estariam localizadas no fígado, coração e cérebro. Revendo as ideias de Platão, Aristóteles e estoicos, ele discutiu, por exemplo, por que a secura causava a sabedoria e a umidade a loucura. As ideias de Galeno continuaram sendo influentes até o século XIX, quando deixaram de ser utilizadas pela maioria dos médicos. No final do século XIX e início do século XX, apareceu a concepção dos 4 temperamentos: sanguíneo, colérico, fleumático e melancólico, em Rudolf Steiner. Apesar de se adotar a mesma terminologia empregada pela tradição hipocrático-galênica, as concepções de Steiner são diferentes, já que ele pensava que os 4 temperamentos não eram determinados pela predominância de um dos 4 humores, sangue, bilis amarela, bilis negra e fleuma, mas de um dos 4 membros constitutivos do homem: eu, corpo astral, corpo etérico e corpo físico. Baseado na descrição dos 4 tipos de temperamentos dados por Hipócrates e Aristóteles, Rudolf Steiner os define a partir de 2 qualidades: excitabilidade e energia. O colérico seria de grande energia e grande excitabilidade. O melancólico, de grande energia e pouca excitabilidade. O sanguíneo, de pouca energia e grande excitabilidade. O fleumático, de pouca energia e pouca excitabilidade. O que pode parecer é que a energia está relacionada ao poder da vontade e a excitabilidade com a esfera dos sentidos. Assim, em cada um dos 4 temperamentos, o poder da vontade e a esfera do pensamento estão combinados. Estes 2 elementos determinam a realidade dos temperamentos. Então, uma pessoa melancólica, ela poderia apresentar características de colérico e de fleumático, mas jamais, ou praticamente nunca, iria apresentar qualidade de sanguíneo. Ou uma pessoa colérica iria apresentar qualidades de sanguíneo e melancólico, mas jamais de um fleumático. E as demais relações podem ser observadas pelo esquema a seguir. E hoje, qual seria a base de estudo e fonte de conhecimento para essa teoria dos 4 temperamentos? Bom, gente, há diversos escritos e publicações referentes aos 4 temperamentos. O que se tem falado no geral hoje em dia, pelo menos pelo que eu vi, ouvi e li até então, no geral, seria talvez um aperfeiçoamento dessa teoria que surgiu na antiguidade. Hoje, é mais comum você verificar atribuições comportamentais aos 4 temperamentos, partindo tanto do pressuposto de escritos mais antigos quanto de análise comportamentais
das próprias pessoas. No próximo vídeo vamos explorar a respeito das características desses 4 temperamentos e como poderíamos aplicar esses conhecimentos nas nossas vidas, além de podermos observar esse padrão e associar aos 4 tipos de personalidades descritos por Nicholas Bultmann em seu livro Como Convencer Alguém em 90 Segundos. Será que tem relação? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Obrigada por ter assistido até o final. Te vejo no próximo vídeo. Um beijo, até o próximo vídeo.